Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui o Sabadão acompanhando as informações, notícias do Tricolor. Vamos dar uma olhada também aqui no treino de ontem. O Zubeldia segue preparando a equipe para a sequência dos próximos jogos. Final de semana não tem brasileiro, mas semana que vem já tem jogo contra o Internacional. Vamos ver um trecho aqui também da Band Esportes, o pessoal falando sobre o trabalho do Zubeldia. A questão também contratual ali do Wellington, lateral. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva, mas agora, bora pro vídeo, galera. Fazer bastante velocidade e agilidade agora, sempre com um arremate final, tá? Fala, torcida tricolor! Após realizar uma série de testes físicos na quinta-feira, o elenco São Paulino retomou os treinamentos hoje no CT da Barra Funda. O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira, dia 13, encarando o Internacional no Heriberto Rilse. O dia começou com a comissão técnica apresentando um vídeo para os atletas. Depois o grupo foi pro gramado e realizou um aquecimento com exercícios de mobilidade, técnica e ativação. Também houve um trabalho de posse de bola sob pressão e, por fim, uma série de jogos em espaço reduzido. Para esses duelos, o grupo foi dividido em 5 times. Enquanto ocorriam 2 jogos simultaneamente, uma equipe ficava de fora realizando trabalhos físicos. Amanhã o tricolor volta a treinar, dando sequência à preparação para o confronto com o Internacional. Você fica ligado nas informações aqui na SPFC Play. Paulo, porque é o seguinte, o Belmonte teve uma entrevista bem interessante, né, Arnaldo, contigo e com o Tirone. Até o Raime elencou aqui os temas, e são vários, né? Planejamento para a temporada, garotos da base, enfim. Foi um papo bem interessante para a gente ver também o futuro do São Paulo, o planejamento do São Paulo para essa sequência de ano e para alguns contratos que ainda são pontuais e precisam ser ajustados. Pois é, né? Para comparar, né? É uma situação que eu acho que dá para comparar. Talvez quando essa gestão do São Paulo atual assumiu há 3 anos, a situação de São Paulo e Corinthians fossem parecidas. O Corinthians até um pouco à frente do São Paulo. Hoje a gente vai discutir uma coisa, discutimos um caos e estamos discutindo o planejamento do outro lado. Sim. Sendo que as saídas, elas acontecem. O São Paulo perdeu o técnico para a seleção, já demitiu o Carpini. O Caio Paulista foi para o Palmeiras. O Wellington não quer renovar. Tem um monte de coisa em time de futebol que acontece. O Gabigol lá no Flamengo vai ou volta, tem o negócio do doping. Acontece. São as intempéries. Acontece. Agora, quando você está minimamente organizado, os efeitos são mais suaves, né? E o São Paulo, enfim, me parece minimamente organizado. Não está, mas o que acontece do ano passado para cá, com o título, o incremento das coisas, nessa entrevista para mim fica claro que o São Paulo hoje consegue parar e se planejar melhor. Então hoje está acontecendo, depois da visita do Zubeldia e sua trupe à Cotia, onde ele fez observou jogos treinos do Sub-20 com o Sub-17, aliás, a péssima fase do Sub-20 do São Paulo na temporada. Hoje acontece no Centro de Treinamento de São Paulo uma reunião que marca a segunda etapa do trabalho do Zubeldia. Ele chegou com um jogo da Libertadores para decidir em Guayaquil,
teve a primeira folga agora nessa semana, foi lá passear com a filha e com a mulher de trem, e agora está planejando a segunda etapa, é o que vem por aí nesse ano. A janela, a prioridade nas contratações, que posições precisam. Então o São Paulo, diz o Belmonte na entrevista, tem duas carências claras no elenco, a posição de volante, muito por conta da lesão do Pablo Maia, e que agora também tem o Bobadilla na seleção paraguaia, a questão da lateral esquerda, porque o Wellington dificilmente renovará. Então, discutir esses dois nomes de contratados na janela. Avaliar dois volantes que o São Paulo recebe de volta de empréstimo, Lisiero e Mendes. Hoje está sendo mostrado para o Zubeldia um compilado de tudo que Mendes e Lisiero fizeram na carreira, de bom e de ruim. Para ele, além das observações particulares, tem uma base para avaliar se esses caras podem interessar. Ele já, nessa visita a Cotia, já puxou dois garotos para o time profissional que ele ficou, digamos, surpreso com o grau de desenvolvimento. Então, e aí está também vendo contratos que acabam nesse final de ano para tentar já planejar a próxima temporada e não ficar com as calças na mão. Né? Então, o Michel Araújo, que é um jogador emprestado pelo Fluminense, vai ser contratado antes do final do empréstimo, nesse meio de ano. Já estão em troca de minutas de contrato com o Fluminense, para não ocorrer de novo o que aconteceu com o Caio Paulista. Então, são situações de quem está com o presente sob controle, está pensando um pouco mais à frente. É muita diferença em relação ao Corinthians, se você pegar os 3 anos anteriores que a gente descreveu, né? Então, o São Paulo, nas suas limitações, o São Paulo tem um elenco caro nessa temporada, fértil, bastante gente. Então, se sai um jogador, você já tem um outro minimamente preparado para ocupar a tabela de classificação. Hoje você tem no Brasileiro times que não lutam mais contra o rebaixamento, que anteriormente poderiam ser Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, uma penca, os dois mineiros, Botafogo, pô. Então, se você não está na Bahia, está lá em cima e não vai... Fortaleza. Então, se você não está minimamente organizado, você grande, você vai correr o risco que está correndo o Corinthians, que está correndo o Vasco. E hoje o São Paulo acho que pensa, ainda não convicto, mas pensa na parte de cima. Pensa em disputar campeonatos. Pensa e talvez tenha encontrado uma comissão técnica que tenha a capacidade de empurrar esse carro. Entre o Dorival e o Carpini, o São Paulo se perdeu um pouco, mas aí o Vessone, né, fala do início da temporada, deu tempo de corrigir, né? Mas isso custou o início da temporada, quase custou o primeiro lugar na Libertadores, custou o Paulista, custou um monte de coisa, ao início do Brasileiro, mas acho que o São Paulo hoje tem um rumo. E essa entrevista com o Carlos Belmonte mostra um pouco. Eu já entrevistei o Carlos Belmonte nos 3 anos anteriores. Ele é o mesmo diretor de futebol desde o início, né? Aliás, a direção de futebol, que é uma situação do Casares, que pode ter 1000 situações, 1000 críticas, mas ele sabe compor politicamente. Sem dúvida. Então ele ganha a eleição, consegue a emenda para a reeleição, politicamente falando, super discutível, debatemos aqui. Mostra que ali tem um apoio, né? Mostra que tem um apoio. E o comando do futebol é o mesmo desde o primeiro dia de mandato dele, há 3 anos. Belmonte, Muricy, Rui Costa. Um é o estatutário, o outro é o executivo de futebol que faz os contratos todos, e o outro é o Muricy, que é o anteparo entre treinador e diretoria. Pela primeira vez, entrevistando o Belmonte, desde lá que ele entrou há 3 anos, eu senti um diretor mais seguro quanto ao poderio do departamento dele. Porque até então acho que era uma situação de reconstrução, São Paulo estava muito mal, e hoje acho que o São Paulo não está mais na UTI, né? O São Paulo é um paciente que teve ele não teve alta ainda, talvez, totalmente, mas ele já está numa situação sob controle. Bem diferente do Corinthians que a gente acabou de escrever. Antes de eu passar a bola para o Bernardo e para o Vessone, você fala da tranquilidade do Belmonte hoje até para falar de situações complexas, como, por exemplo, a dificuldade na renovação do Wellington e também da dificuldade de aparecer ofertas no mercado pelo Rames.
O que ele passou para você nessas entrevistas? Aonde que vai esse complicador com o Wellington e a situação do Rames Rodrigues? Especificamente sobre o Wellington, né? O contrato do Wellington vai até o final do ano. O Zubeldia adora o Wellington, até entrou na negociação. Mas aí que tá, é aquela situação. O empresário do Wellington não quer renovar com o São Paulo. O São Paulo já aumentou a oferta 5 vezes. Ele não vai renovar. Daqui a 20 dias ele pode assinar um pré-contrato. Agora, o Wellington vai ficar no São Paulo até 31 de dezembro jogando como ele está jogando. Botando perna dividida, se matando. E o São Paulo já praticamente aceitou essa situação. E está buscando outro lateral para o futuro. Né? Em relação ao Rames, Celta, São Paulo recebeu 0 proposta pelo Rames. Ninguém quer contratar o Rames. Aliás, o São Paulo contratou o Rames, ele estava desempregado. Sim. A expectativa do São Paulo é que ele faça uma Copa América boa e apareça um interessado para conversar. Pouca esperança que o Rames volte a vestir a camisa do São Paulo. Né? E acho que na janela, além desses 2 reforços, lateral esquerdo e volante, o São Paulo tem poucas perspectivas, esse é um outro sinal, poucas perspectivas de perdas, de vendas. O Pablo Maia era o alvo, está machucado, só volta mais à frente. E os meninos que estão subindo do Sub-17, William Gomes, Henrique, têm propostas, jogaram nas categorias de base, na casa dos 10 milhões de euros, aquela coisa. O São Paulo não pretende vender, pretende fazer o que fez com o Beraldo, que os jogadores tenham pelo menos uma temporada no time principal, se firmem e sejam vendidos por um valor maior. Então, em tese, o São Paulo não vai perder jogadores nessa janela, porque não tem grandes interessados nos jogadores do São Paulo também, grandes propostas. Então, o elenco está mais ou menos formado e aí busca 2 reforços para tocar a temporada às 3 frentes a partir de agosto. Só uma questão aí, goleiro para essa... Esse é um bom ponto, né? A gente estava falando do Carlos Miguel e do Cássio, né? Esse foi um momento de descontração na entrevista, porque o Belmonte fala que aliás, teve uma informação nova sobre o Dorival, porque o Dorival convocou o Rafael. Ele falou que a CBF pagou a multa do Dorival, é uma multa de 3 salários, a multa rescisória do Dorival, e também indenizou o São Paulo da multa, pagou a multa do Carpini e o Juventude. Foi a CBF que pagou. Eu não sabia. Isso é interessante. Então, como se a CBF se responsabilizasse pela multa rescisória do Dorival e pelo fato de São Paulo ter que pagar uma multa para trazer um treinador à época às pressas. Ou seja, dinheiro não falta na CBF. Sabemos, né? Mas onde eu quero chegar? Aí a CBF contratou, além do Dorival, a comissão técnica, o cara do scout do São Paulo. O Dorival fez uma limpa. E o São Paulo está repondo posições agora. E a última limpa do Dorival foi o Rafael, o goleiro. Que até o Belmonte fala, né? Quando o São Paulo contrata o Rafael, que estava na reserva do Atlético, muita gente, o goleiro reserva, então, eu acho que foi um acerto, o Rafael se firmou. E agora é o Jandrei com os 2 jovens da base como reservas na fase brasileira, que é o Yang. O Yang é um goleiro que não tem minuto algum, como disse Vessone, no time principal, mas hoje é o reserva do Jandrei. É um goleiro promissor, alto e tal, mas é Jandrei e Yang até o final da Copa América. Jandrei é um goleiro com várias limitações. Fortes emoções. Eu diria muito mais do que fortes emoções negativas, né, para o torcedor do O Águia de Marabá veio embora, poder jogar um pouco ali, né? Deu uma quebradinha ali pra ele. É importante pro goleiro, mas é pouco, O né? Jandrei tem um aspecto interessante, né? Ele teve um momento muito bom no São Paulo, que é aquela classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Sim. Que além de pegar os pênaltis, ele foi muito bem no jogo. No jogo seguinte, contra o Fluminense, ele toma uma joelhada nas costas do Léo Pelé, hoje no Vasco. Sai. Fica lá, tal, aí não vai lá, tenta voltar a jogar, aí não consegue no treino, tal, constatam, depois, fizeram exame de imagem só depois que o cara tinha uma fratura nas costas. E ele fica um tempão sem jogar. Aí o Rogério, sem técnico às pressas, contrata o Felipe Alves. No Fortaleza. Que estava na reserva do Juventude, época emprestado. E que vira o goleiro titular do São Paulo até o final da Copa Sul-Americana, né? O Felipe Alves hoje no Fluminense, né? Do Diniz. Aliás, o Rogério e o Diniz gostam dos mesmos goleiros. Sidão, Felipe Alves, goleiros
que joga com os pés. Sim. E o Jandrei foi uma indicação do Rogério, goleiro que joga com os pés. Mas o Jandrei não teve uma fase ruim no São Paulo, curiosamente, né? Ele não passou nenhuma confiança para ser o goleiro titular do São Paulo, mas essa lesão tirou ele do... E, convenhamos, entre Felipe Alves e Jandrei, acho que o Jandrei tinha mais condições, mas foi o Felipe Alves o titular do Rogério. E aí depois já tem a contratação do Rafael como titular e o Jandrei fica na reserva esse tempo todo. Vamos ver agora. Vai ter uma sequência aí de 9 jogos ou 10 a partir do jogo contra o Inter em Criciúma. Não é nada simples. Ó, aqui você viu? Que isso, cara. Que troca da guarda da rainha. É a nossa guarda real dos câmeras, rapaz. Nosso timaço aqui com o Renatão, com a AV, também Carlinhos Bala. Carlinhos Bala que está sorrindo de orelha a orelha também. Bernardo, o Arnaldo toca num ponto, por exemplo, sobre planejamento, né? A gente falou do Corinthians, aquele furacão todo, enfim. E o São Paulo, me parece que com o Zubeldia, rapidamente consegue encontrar uma tranquilidade que, por exemplo, há 3 meses não entrava nesse caminho, né? Porque era o Carpini vivendo um mau momento, o São Paulo que estava, como o Arnaldo lembrou bem, Paulista desperdiçado, e a Libertadores como é que vai ser? Diante desse momento rápido de tranquilidade, parece que o São Paulo agiu rápido. E agora consegue ter essa segurança para, por exemplo, a situação conversar sobre a situação do Wellington, que é muito difícil de seguir, sobre a situação do Rames, em que está esperando uma proposta de mercado, o olhar atento à base para deixar um cara lá, os jogadores lá pelo menos no mínimo 1 ano, para aumentar o poder de venda e aí você conseguir vender por um valor maior. Até o desastre do Rames fica minimizado nesse contexto em que as atenções estão... E o técnico, ele conseguiu entregar desempenho. Sim, e muito rápido. Vai bem com o técnico, né? E aí você consegue... Peraí, a minha preocupação não é mais o técnico. Agora eu tenho outras preocupações aqui que eu vou tocar. O futebol tá bem resolvido com o técnico. E teve a parte invertida, que era o técnico chegando com uma situação também meio organizada. Ele não tá chegando numa bagunça. Eu acho que tem uma troca interessante. Campeão da Copa do Brasil, que viveu um bom final de ano. Embora tenha demitido o Carpini, né? Embora tenha demitido o Carpini. Mas a organização em termos de elenco, de clube, que é o que o Arnaldo estava falando. O plantel, por exemplo, era bem mais farto do que, por exemplo, o Corinthians, que passou por uma reformulação total. Eu queria falar sobre o Rames, cara. Fala. O Rames, isso já foi muito dito. Fala você, porque o Arnaldo não aguenta mais falar disso. O Rames, cara. O último grande momento do Rames foi no Everton, em 2020, com o Ancelotti. Pra ter uma ideia de como faz tempo isso. Ele brigou com o Ancelotti, inclusive, e saiu fora. Né? Perdeu espaço e então acabou saindo fora. Como é que um clube vai fazer uma proposta pelo Rames Rodrigues agora? É a menor condição disso acontecer. Ele não joga. Claro. Vai receber proposta de quem? E vai ficando. Né? E aí é um custo para o São Paulo, ali mensalmente. Então, o São Paulo tem problemas financeiros. Evidente. Né? E aí é um custo ali sustentar essa coisa do Rames. Essa criança tem pai. Né? O Rames não chegou ali, não enfiou a faca no peito de ninguém para jogar no São Paulo. Né? Sim. Então, assim, esperar a Copa América é torcer pro imponderável. Vamos ver se ele arrebenta na Copa América para vir um clube aí e pegar o Rames Rodrigues. Então, é o imponderável, cara. Você não pode contar sempre com o imponderável. Então, acho que esse é um problema do planejamento do São Paulo e da observação do São Paulo no momento da contratação. Porque era só fazer... Peraí, esse cara não joga desde 2020. No melhor nível dele, né? Como é que eu vou trazer o Rames Rodrigues para cá? O que ele vai acrescentar aqui pro meu time? Então, houve uma falha de planejamento lá atrás, no ano passado, quando chegou o Rames Rodrigues. O Lucas Moura é outra história. Né? O Lucas Moura foi uma contratação assertiva do São Paulo. O Rames Rodrigues, todo mundo está careca de saber que não. Agora, o São Paulo, neste caso particularmente, conta com o imponderável, que é o Rames Rodrigues arrebentar na seleção colombiana. A seleção colombiana é boa. Pode ser que aconteça, mas até depois vir alguém vai chegar e falar, peraí, esse cara está jogando bem na seleção da Colômbia, jogou bem uma Copa América, uma competição com qualidade técnica bastante discutível, mas e agora? Mas peraí, deixa eu olhar para o passado dele em clubes. Esse cara não joga. Quem vai pegar o Rames Rodrigues? Mas aí dentro do que vocês estavam falando, e que acho que eu tô meio impactado com as coisas do Corinthians,
sempre vão surgir esses pequenos problemas no dia a dia do clube. E esse talvez não é um pequeno, mas está sendo resolvido. E o time está jogando e está performando, e as coisas caminhando, e os jogadores já desembarcaram um pouquinho do Rames Rodrigues, no começo não, mas agora meio que também já desembarcaram, e vamos seguir a vida. Então, problemas vão acontecer nos clubes. Se você tem um mínimo de organização, você toca, e é o que o São Paulo está fazendo. Só que para fechar, né, Arnaldo, como um treinador que consegue trabalhar isso no espaço curto, muda esse panorama, né? Porque por exemplo, se o Zubeldia não conseguisse conduzir o São Paulo nessa jornada de 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, talvez ainda tivessem alguns problemas. Rames, o Wellington. E aí, para fechar, uma outra questão. São 10 jogos, só que há alguns adversários um pouco mais frágeis que entram nessa conta, como o Águia de Marabá, enfim. Esse recorte dos 10 jogos, já dá para ter uma noção ou você ainda está naquela expectativa, vamos ver o São Paulo contra o adversário ou numa leva de adversários mais complicados? Como que você analisa essa sequência do Zubeldia? Eu acho que ele pegou adversários complicados mais nessa parte final e o São Paulo teve problemas, né? O São Paulo não ganhou do Palmeiras. Aliás, o último jogo do Rames, ele entrou e ficou impedimento, voltou andando, eu falei, ele não vai jogar com o Zubeldia. Não jogou mais. Ganhou do Fluminense, e o Fluminense bem mexido e com o erro do Fábio grotesco, era um jogo difícil. Ganhou do Tadieres, um jogo bem difícil, teve problemas, ganhou. Ganhou do Cruzeiro, um jogo bem difícil, tomou um vareio no primeiro tempo. Então, acho que o time ainda não está completamente azeitado do jeito que é o técnico, aliás, não repetiu a escalação uma vez sequer, mas acho que ele deu ao São Paulo, ao torcedor do São Paulo e aos jogadores confiança. Então, vários jogadores passaram a render mais do que estavam rendendo. Coletivamente ainda não é uma coisa segura. Até na entrevista com o Belmonte, aquela coisa, a pergunta que eu fiz, você concorda que um treinador, se você conhece só a essência dele na derrota? Porque é verdade, né? Sim. O Carpini também, até perder a primeira para a Ponte Preta, ele vinha, quebrou o tabu, ganhou a Supercopa, meteu 3 com o time reserva no Água Santa, perdeu a primeira da Ponte Preta, se perdeu completamente. Completamente. Claro que o Zubeldia, com muito mais experiência que o Carpini, não acredito que aconteça isso, mas a gente precisa ver o São Paulo, ou ele, reagir a derrotas que acontecerão, né? Agora, são mais boas notícias do que preocupações. Então, o departamento médico era sempre a grande questão, só tem hoje 2 jogadores, Rafinha e Pablo Maia. O Wellington Rato já pode voltar contra o Inter, se for. Então, o São Paulo tem 4 convocados na Copa América, só perde para o Flamengo, tem 5, né? Incluindo o Rames, então, 3,5. Mas tem mais. Tem o Arboleda, por exemplo? O Arboleda ficou. Né? O São Paulo acho que tem um elenco para suportar esse Brasileirão, asterisco no gol, como disse o Bernardo, até o mata-mata de agosto. Mas eu acho que ainda várias coisas coletivas do time ainda não estão completamente solucionadas, como a situação Lucas, Luciano e Caleri, que poucas vezes jogaram juntas e não são jogadores, embora bons jogadores, fáceis de você conectar taticamente. Talvez já contra o Inter ele utilize os 3. O Luciano estava suspenso contra o Cruzeiro. Veremos. Vamos ao rápido. Diga rapidinho. Como todo mundo tentando ver sempre o copo cheio hoje nas coisas, tá vendo, torcedor de São Paulo? Não fique bravo com a Arboleda fora de campo. É esse comportamento extra-campo que fez a Federação Equatoriana não convocá-lo, e ele estará no seu time durante toda a Copa América. Tudo tem um lado bom na vida, meu cara. Gostei desse otimismo do Messone, cara. E eu acho que principalmente o torcedor corintiano, o corintiano vai precisar de um belo otimismo desse, viu, rapaz? Tá aí, galera, informações do São Paulo, que segue a preparação para esse jogo contra o Internacional. O Tricolor tá de boa no Brasileirão, né? Tá ali no G4, vem fazendo bons jogos, conquistando, né, resultados excelentes com o Zubeldia. O jogo contra o Cruzeiro, o desempenho foi um pouco mais abaixo, mas o resultado foi importante. E o Zubeldia vem conseguindo, né, fazer um bom trabalho. O São Paulo vem mantendo a regularidade, conquistando resultados importantes, vitórias. E o próximo desafio contra o Internacional. Sobre a questão aí da renovação, né, do Wellington, o Arnaldo explicando muito bem. Pode ser que ele não renove o contrato com o São Paulo, tanto é que o São Paulo já está de olho em um lateral, vai trazer, né, um lateral
provavelmente aí nessa janela do meio do ano, mas é aguardar, né, as próximas informações aí sobre essa questão contratual do Wellington com o São Paulo. Sobre o trabalho do Zubeldia, o pessoal falando aí, né, muitos até pregando ali um pouco mais de cautela. É claro que uma hora ou outra o São Paulo vai perder uma partida, a gente precisa ver também, né, como é que vai se comportar o time após uma derrota, né, que ainda não perdeu com o Zubeldia, como é que vai ser também a questão ali do Zubeldia, mas a gente, pelo que a gente acompanhou, né, nessas partidas aí, esses 10 jogos do Zubeldia, o time está indo muito bem, está se saindo muito bem, e olha que o Zubeldia já teve que jogar ali sem jogadores importantes, o Caleri mesmo já ficou sem jogar, Lucas, o Pablo Maia, né, um dos destaques do time também, não está podendo jogar, o Wellington Rato, que a notícia boa provavelmente volta contra o Internacional, e assim mesmo o Zubeldia está achando soluções e o São Paulo está conquistando resultados muito importantes. É claro que uma hora ou outra vai acontecer um tropeço, mas a gente tem que elogiar, claro que também tem que ter um pouco mais de calma, né? Mas eu vejo um São Paulo muito forte aí para a sequência dos próximos jogos. Questão do Rames Rodrigues ali, bem complicado, né? Não acredito que ele não joga mais pelo São Paulo, mas aguardar, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima.